Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de qual momento você está ouvindo esse podcast. O podcast semanal de história da igreja. Um podcast onde vemos batalhas para manter intacto o evangelho que Jesus pregou há 2000 anos atrás. Uma história repleta de grandes homens e mulheres que foram perseguidos, presos para preservar a mensagem de Deus. No podcast de hoje vamos falar sobre as perseguições do segundo século, mas antes de entrar nesse assunto um pouco catastrófico, preciso dar os nossos avisos. Nosso podcast semanal será lançado toda sexta-feira, meio-dia, pelo horário de Brasília em todas as plataformas de áudio. Não se esqueça de seguir lá no nosso Instagram, @teologia.com1, e aqui na descrição tem um link que vai te dar acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que é apenas para assinantes, onde você vai ter acesso a e-books exclusivos do assunto do podcast, mentoria, indicação de materiais, alguns brindes relacionados ao podcast, debates teológicos, escolhas no tema do podcast, e isso tudo por apenas R$ 9,90. Não se esqueça também de escutar os nossos últimos 4 podcasts falando sobre o primeiro século do cristianismo, mas agora chega de enrolação e bora ver o século marcado pelo sangue dos mártires. A totalidade do crime ou erro dos cristãos se baseia nisso. Eles estão acostumados a se reunir antes do dia amanhecer e cantar juntos um hino a Cristo como a um Deus, e se comprometer, através do juramento, a não cometer qualquer maldade, a não ser culpado de furto ou roubo ou adultério, a não falsificar a sua palavra, nem se negar a devolver um penhor quando solicitados a fazê-lo. Quando essas coisas eram feitas, era de costume deles se separarem e então voltarem a se reunir para uma refeição inofensiva, da qual participavam em comum sem qualquer desordem. Mas essa última prática eles deixaram de participar desde a publicação do meu decreto, pelo qual, de acordo com minhas ordens, proibi tais assembleias. Este é um trecho da carta de Plínio ao imperador Trajano. Nos últimos 5 podcasts, nós vimos as perseguições aos cristãos que aconteceram no primeiro século pelos imperadores Romano Nero e Domiciano. Embora tenham sido trágicas perseguições, elas não se estenderam por todo o Império Romano, mas elas ocorreram em focos e não perduravam por muito tempo. Entretanto, num curto período de paz, poderia ser iniciada outra perseguição. O primeiro século não foi marcado somente pela tragédia, mas vemos a nova fé se tornar cada vez mais forte e uma igreja que antes era um pouco indefinida criando suas raízes. Inclusive, ela ia se espalhando rapidamente pelo império e para fora dos muros romanos através da pregação dos apóstolos e seus sucessores, os pais apostólicos. Lembrando que temos um podcast especial sobre os 2 pais apostólicos do primeiro século, Clemente de Roma e Inácio de Antioquia, e também sobre a grandíssima Didaquê. Além dos pais apostólicos, quem ajudou na expansão do evangelho foram os trabalhadores comuns, aquela parte da população que muitas vezes eram inconsideradas. Talvez você já tenha ouvido falar no secretismo de Roma. O império era o lugar onde todas as religiões tinham seu espaço. Aqui eram venerados os deuses romanos por meio dos sacrifícios e dos cultos. Através dessas atividades, somada com culto ao imperador, onde ele deveria ser adorado como um deus, os imperadores buscavam pela honra e glória de Roma. Através do sincretismo, os romanos achavam que conseguiriam alcançar a unidade política, já que assim todos os deuses estariam a seu favor e com o culto ao imperador teriam todos os seus súditos apoiando as suas ordens. Obviamente, esses decretos eram obrigatórios, ou seja, era imposto à sociedade que seguisse as leis de Roma. Aqueles que não quisessem, os rebeldes ou pagãos, como eram chamados, sofreriam a pena de morte ou, nos melhores casos, a prisão. No meio desses pagãos e rebeldes estavam os expansores do cristianismo, ou seja, os cristãos que se negavam a adorar qualquer um ou qualquer coisa a não ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um único Deus triuno. Assim, por todas as vezes que eles se negavam à adoração pagã,
se iniciava mais uma perseguição. Com isso, os cristãos foram acusados de associações religiosas ilícitas, de praticarem magia, causar incêndio, e olha só, acabei de dar um spoiler da primeira perseguição aos cristãos. Além de tudo isso, eles recusavam o serviço militar, inclusive, esse seria um dos motivos de uma das maiores perseguições que veremos em breve. Também eles eram acusados de desrespeitar o culto ao imperador, praticar crime de cristianismo e foram culpados pelas pestes, fomes, secas e inundações. Acontece que no segundo século do cristianismo, o império estava numa verdadeira crise recheada de invasões, usurpações políticas e inúmeras catástrofes naturais. Logo, aqueles que não seguissem as normas de Roma seriam culpados por todos os acontecimentos. Outra questão que estava sendo levantada contra o cristianismo era que os templos pagãos estavam ficando vazios e as vendas dos animais para o sacrifício estavam diminuindo. O cristianismo logo se tornou, à vista dos outros, uma sociedade secreta de ateus que eram responsabilizadas pela desonra de Roma. Agora, falando em avanço, no segundo século do cristianismo, tivemos 5 imperadores: Trajano, Antônio Pio, Marco Aurélio, Cômodo e, por fim, Sétimo Severo. Além dos imperadores, no segundo século, nós tivemos 6 homens extremamente importantes, que são os pais apostólicos Policarpo de Esmina e Pastor de Hermas, e os apologistas gregos, Aristígenes, Justino Marte, Atenágoras e Teófilo de Antioquia. Ao falar dos grandes teólogos do segundo século, nós não podemos deixar de falar das heresias que irão surgir, como o marcionismo, o gnosticismo, o monarquismo dinamista e o modalista. E é com todos esses acontecimentos que o segundo século do cristianismo será marcado. Mas não se preocupa, nós iremos abordar todos esses assuntos com detalhes nos próximos podcasts. Mas, para este, nos cabe somente a primeira perseguição do segundo século. O número de acusados é tão grande que foi necessária essa séria consulta. Muitas pessoas estão sendo denunciadas de todas as idades e classes e de ambos os sexos, e muitos ainda irão ser acusados. O contágio dessa superstição não tem atingido apenas as grandes cidades, mas também as cidades menores e o campo. No entanto, parece-me que pode ser contida e corrigida. Este é mais um trecho da carta de Plínio ao imperador Trajano. Depois de Nero em 64 d.C. e Domiciano por volta de 90 d.C., quem assume o poder de Roma no final do primeiro século é Marcus Ulpius Nerva Traianus, mais conhecido como Imperador Trajano. Trajano nasceu na Espanha no dia 18 de setembro de 53 d.C. e foi adotado por Nerva, assumindo o poder do Império Romano em 98 d.C., alcançando novos limites, fama e grandeza militar. Com todos esses pontos positivos, Roma voltou a florescer. Um fato positivo foi que ele não exigiu adoração a si mesmo, fazendo com que a perseguição aos cristãos diminuísse consideravelmente. Entretanto, ele prezava pela ordem, exigindo que a lei fosse cumprida, e para isso o cristianismo precisava permanecer ilegal. Os imperadores eram obrigados a manter a unidade do império intacta e longe do perigo, mas, para a pequena alegria dos cristãos, Trajano entendia que os cristãos não eram criminosos pelo simples fato de serem cristãos. Logo, as perseguições seriam destinadas somente àqueles que fossem delatados. Estes seriam julgados e então sofreriam o martírio. Pois realmente não há uma regra geral que possa ser prevista para ser aplicada a todos os casos. Essas pessoas não devem ser procuradas. Se forem trazidas diante de você e estiverem convictas que seja aplicada a pena capital, mas com essa restrição, que se alguém renunciar ao cristianismo e evidenciar sua sinceridade, suplicando aos nossos deuses, por mais suspeito que tenha sido no passado, que seja perdoado por seu arrependimento. Essa é mais um trecho da carta de Plínio ao imperador Trajano. A coisa estava ficando acirrada para os seguidores de Cristo, que frequentemente eram condenados à morte, sem muitas vezes terem motivos algum para tal condenação.
Por isso, Plínio, o moço, governador de Bitínia, enviou cartas ao imperador Trajano para saber como deveria prosseguir com a situação. Plínio constatou que os cristãos eram trazidos à sua presença, eram julgados e, caso se declarassem culpados, ou seja, confessar que eram cristãos, seriam julgados mais 3 vezes, dando a chance de retratação. Em caso de perseverança obstinada, como disse o governador, era ordenado que fossem executados. Havia outra questão na qual Plínio escreveu a Trajano. Acontece que muitas pessoas estavam sendo acusadas de serem cristãos e, ao chegar diante do imperador, sacrificavam aos ídolos e prestavam culto ao imperador e até mesmo negavam a Cristo. O governador de Bitínia sabia que isso não era do caráter dos cristãos. Nessa carta, Plínio diz que o crime ou erro que os cristãos cometiam se baseavam no fato de se reunir antes do amanhecer, a cantar hinos a Cristo ou a tratarem como um Deus. Embora tais reuniões tivessem sido proibidas, muitas pessoas de várias idades, sexo e classe social eram denunciadas. Segundo o seu relato, o cristianismo não estava alcançando pessoas somente das cidades grandes, mas nas pequenas cidades e até mesmo nos campos. Trajano lhe respondeu de forma positiva, afirmando que sua maneira de proceder com a questão estava correta e também afirmava que a perseguição aos cristãos não deveria ser iniciada. Entretanto, aqueles que fossem levados à sua presença deveriam ser julgados e ter a chance de renunciar. Caso contrário, poderiam sofrer a pena de morte. Com a resposta do imperador, Plínio passou a prender e executar vários cristãos, até mesmo aqueles que tinham cidadania romana. Meu amor está crucificado. Não me agrada mais comida corruptível, mas quero o plano de Deus, que é carne de Jesus Cristo. E o seu sangue quero beber, que é comida imperecível. Quando eu sofrer, serei livre em Jesus Cristo, e com ele ressuscitarei em liberdade. Sou o trigo de Deus, e os dentes das feras hão de me moer, para que eu possa ser oferecido como pão limpo de Cristo. Sobre o reinado de Trajano, Inácio, bispo de Antioquia, foi condenado à morte pelas feras em 107 d.C., por negar a seguir os decretos de Roma e por não negar a Cristo. Ele é levado a pé de Antioquia a Roma para sofrer o martírio. Lembrando também que nós temos um podcast especial sobre Inácio de Antioquia. Então, estamos chegando ao final do nosso 5º podcast. Eu espero que você tenha gostado do assunto que foi abordado hoje. Não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você gosta. E faz uma coisa, tira um print do seu celular ou uma foto de você escutando esse podcast e nos marca lá no Insta. E se você quiser, grave uns stories ou até mesmo um Reels falando sobre o assunto e nos marque. Os melhores a gente vai estar compartilhando. Para você que quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, somente para assinantes, clica aí no link e não se esqueça de nos seguir no Insta, @teologia.com, e sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas por lá. E se você estiver ouvindo pelo YouTube, pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Semana que vem temos nosso próximo podcast dando continuidade aos imperadores do 2º século. Um beijão, leia a Bíblia, leia bons livros e falou!